Bem, boa noite, meus irmãos, boa Boa noite, noite. minhas irmãs. Nós estamos reunidos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de maio de 2024. E hoje, né, como acontece todas as quintas-feiras, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec. E hoje o nosso estudo é do capítulo 3. Há muitas moradas, né? Item 16, 17, 18, mundos regeneradores. E nós recebemos na nossa casa, neste dia, a nossa irmã Fátima Mouta, que é trabalhadora do CEOI. E ela vem fazer o estudo da noite de hoje. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler uma pequena página, tá? E depois faremos a nossa prece. A página é esse livrinho aqui, ó, Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. E a página escolhida foi a página 31, que tem por título Reparações. Então, eu vou fazer a leitura agora. Repara o mal que fizeste, espalhando bem no mesmo ambiente. Dá a quem tiraste, agrada a quem desagradaste, louva a quem vituperaste, fala bem de quem caluniaste, cura a quem feriste, salva a quem perdeste, dá vida a quem mataste. Só a reparação do mal pode saná-lo, só o subir pode contrabalancear a descida. Só o amor pode anular o ódio, só o benefício pode resgatar o malefício. Para cima, pois, constantemente, agindo do modo mais positivo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre querido, médico das almas, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que equilibre as nossas energias, que acalme os nossos corações, para que assim prossigamos mais fortes, cumprir com a nossa missão, com aquela missão que o Senhor destinou para cada um de nós. E pedimos também ao Senhor que abençoe a nossa irmã Fátima Mouta, que irá fazer o estudo de hoje, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, os seus bons propósitos, que essa irmã possa cada dia ficar mais forte para continuar a sua caminhada, realizando as suas tarefas, cumprindo com as suas responsabilidades. E que cada um de nós possa unir nossos pensamentos sempre para vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, pedindo a Deus que proteja, abençoe e console todos aqueles que sofrem. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Fátima, a palavra está com você. Você tem até 19h30, 7h30, para fazer as suas reflexões. Que Deus continue a te abençoar e abençoar a todos nós. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes. É só online ou tem alguém presente dentro do centro? É só online? Também tem presencial e online. Então, boa noite também às pessoas que estão presentes, né? É uma pena que eu não estou aí presente, mas estou vibrando com vocês e transmitindo o estudo de hoje. E sou muito grata pelo convite. Quero pedir desculpas que está escrito Rose, é porque na hora eu coloquei o nome da Rose e não prestei atenção que tinha que ser o meu nome, tá? Aí no lugar da Rose seria Fátima Mouta. Aí depois eu falei, deixa assim mesmo, depois eu explico. Nós hoje vamos estudar o capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item, no caso, que tocou, né, o estudo de hoje, é o Mundos Regeneradores. Itens 16, itens 17 e 18. Mas antes de falarmos do mundo regeneradores, dos mundos regeneradores, eu gostaria de falar do mundo primitivo.
estudar lá desde o início, né? Como nós vemos desenvolvendo isso, as etapas. Porque chegar, falar assim, temos um mundo regenerador, mas ainda estamos num planeta, muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas vamos ver a evolução do planeta, né? O planeta, ele foi constituído pelo nosso Jesus Cristo, né? O nosso irmão, e ele elaborou. Aí começou aquele desenvolvimento todo, né? Os animais, as plantas, as águas, conforme foi a terra em forma de fogo, né? E depois se tornou. Aí vamos observando isso. Aí vamos ver a época do homem primitivo, cavernas. Depois nós vamos analisando cada vez mais as civilizações, né? Porque quem estudou na época do ensino médio, no ensino fundamental 2 e 1, nós vemos estudando isso, né? É, as civilizações, né? As civilizações egípcias, e assim por diante, que temos no livro, né? De Francisco Xavier, as explicações todas. Então, hoje nós estamos num planeta de expiações ainda e de provas, mas não estamos mais naquelas condições como estávamos antes. Porque o que acontece? Deus é tão bom que nós vamos desenvolvendo a nossa aprendizagem, a nossa forma de caminhar, né, para o bem, que ele dá oportunidade, claro que é evidente, né, que tem o livre-arbítrio, e nem todos vão seguir o caminho do bem, né? Alguns querem seguir o caminho da porta larga, mas aqui nós vamos observando que a população, o povo, está mais unido. Nós estamos passando por um momento difícil no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas estão ajudando, colaborando? Aí fala assim, mas ainda o nosso planeta está muito distante para ser regeneração, para chegar à regeneração, né? Olha, não, vamos ver, há um progresso bem grande, porque quando nós preocupamos uns com os outros, claro que ainda temos pessoas que ainda estão na agressão, na forma de, vamos dizer assim, uma forma muito bruta, né, com sentimentos. A gente tem que ter o cuidado, né, até de falar, né, das pessoas, porque eles são os nossos irmãos já, né, e eles estão caminhando, né? Mas a gente está vendo as desgraças, a insegurança, a, a forma como certos profissionais ainda, mas são pessoas que ainda não despertaram totalmente para o caminho. Eles ainda têm um caminho do bem, né? Eles estão desenvolvendo o caminho deles. Mas aí nós vamos observando isso tudo. Aí nós vamos analisar, né? A, no, no início, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês já estudaram isso, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Há muitas moradas em casa do meu pai, e assim não fosse. Eu já vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então, além do planeta Terra que nós estamos, existem outras moradas mais evolutivas, como Joana de Ângelo diz, né, disse nos livros, né, que Júpiter é um planeta de condições mais evolutivas ainda, né? Então, o planeta Terra ainda está num processo ainda de provas e expiação. Há espíritos bons e espíritos que têm condições que, vamos dizer assim, não está desenvolvendo a parte do bem totalmente, né? Que estão ainda naquele caminho errado. E aí nós vamos observar que isso, no planeta Terra, que nós estamos caminhando, como eu falei, e aí nós vamos entrar numa parte que é fundamental para o planeta ser regenerado, é a lei do amor, que está na página, no capítulo 11 e o item 8. E ele diz o seguinte: o amor é a essência divina e todos os vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado.
Nós todos temos esse sentimento, só que uns ainda não chegaram a entender, a compreender essa situação. Mas o amor é a essência de tudo, e é onde vai ocorrer a evolução do planeta. E é um conjunto de ideias, um conjunto de união, é um conjunto de paz, de fraternidade. E isso vai ser conquistado aos poucos. Emmanuel diz que lá para 2057, né, já estamos no planeta de regeneração. Mas já estamos em transição no planeta, né? Estamos observando isso. Pelo que eu acabei de falar, as pessoas estão desenvolvendo a fraternidade, como eu citei o caso do Rio Grande do Sul. E também, quantas instituições fazem orações para os países que estão em guerra, para acabar, para ter a paz. Então, isso é um movimento ainda para o planeta em de regeneração. Então, nós estamos em transição, né? Então, vamos ao nosso estudo. E, espera só um minutinho que eu acabei de mexer aqui, e eu tive um probleminha. Deixa eu ver, o capítulo 3. Já estão estudar, que eu já está até marcado. Vamos lá. Os mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam a borda azul do firmamento, quantos mundos não haverá com o vosso, destinado pelo Senhor e a expiação e a aprovação? Bem, o planeta Terra, hoje, como eu já falei, tem expiação e provas. O mundo de regeneração não acontece isso, não tem expiação, ela só tem provas. Mas também há os mais miseráveis e melhores, como há os de transição, que pode dominar de regeneradores. Então, nós estamos no processo. Turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrastar consigo os seus mundos primitivos, do exílio, de provas e de regeneração e de felicidade. Já se vos já falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda é ignorante, bem do mal, mas a possibilidade de caminhar para Deus. A senhora de si mesma, que na posse do livre-arbítrio. Já também vos revelou de que amplas faculdades dotadas à alma para praticar o bem, mas a sucumbem e Deus, que não quer aniquiladas, e lhes permite irem por esses mundos onde a encarnação em encarnação, elas se depuram e regeneram e voltam às dignas glórias que lhes foram destinadas. Bem, primeira coisa que nós temos que ver é a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é nós termos a condição de aprendermos e, com a aprendizagem, né, nós vamos evoluindo. Só que uns, eles evoluem mais rápidos, outros mais lentos, e outros procuram, assim, caminhar mais lento ainda e ficam estacionados, né? Então, primeira coisa que a gente tem que observar. E a outra coisa também, dentro do dicionário, né, do Google, que eu procurei, não dentro do Espiritismo, o que é o planeta de regeneração? É recursos finitos, quando falamos de capacidade regenerativa do planeta, estamos falando da capacidade de reposição de recursos naturais frente ao consumo humano. Então, dentro do normal da língua, né, a nossa língua, ela é uma capacidade de quê? De regenerativa. E estamos desenvolvendo a capacidade de desenvolver esses recursos para melhorar. Agora, dentro do Espiritismo, o que é regeneração? Aí diz o seguinte: a percepção de que o mundo deve e deverá ser diferente, melhorado e regenerado, funciona como narrativa
agregadora, quanto mantida sob suficiente imprecisão em termos de conteúdos concretos. Quer dizer, esse, esse mundo de regeneração, ela vai melhorando cada vez mais, porque o progresso, ela não é rápido, ela é lentamente, né? Porque nós mesmos temos dificuldade ainda de desenvolver a parte do Evangelho de Jesus. Nós temos as nossas falhas, nossas paixões, e essas paixões atrapalham o desenvolvimento do planeta, né? O ódio, a raiva, a vingança. Então, isso prejudica muito o planeta. E nós temos que se esforçar, procurar fazer o melhor o possível, praticar o Evangelho de Jesus. E isso vai fazendo o caminho do planeta melhorar cada vez mais. Aí vamos à seguinte pergunta: o que esperar do mundo de regeneração? O que nós esperamos do mundo de regeneração? É uma pergunta muito interessante. Aí eu pesquisei. O nosso planeta já está em processo de regeneração. Vão ocorrer mudanças no aspecto físico e espiritual. Então, não só físico, mas também espiritual. Isso que é o mais importante, porque nós estamos aqui não para viver só a parte física, e sim para desenvolver a parte mais principal, é a espiritual. Porque nós sabemos que isso aqui é um momento, é uma passagem, e que nós vamos desencarnar e vamos para... Olha como ele disse no capítulo, há várias moradas na casa do meu pai. Então, conforme o nosso desenvolvimento, a capacidade de progresso, ao desencarnar, nós poderemos ir para um planeta ou de regeneração, voltar na época, né, que o planeta já esteja regenerado, ou até, né, que cada um, mas eu não vou para lá. Mas isso aí não cabe a nós, né? Nós temos os nossos defeitos, nós vamos chegar lá, vamos conversar, eles vão nos orientar, e nós podemos ir para um planeta melhor, né? Dependendo da pessoa, vivenciar o Evangelho de Jesus totalmente. E nós temos exemplos, né? O Chico Xavier, que se esforçou muito bem, o Divaldo, que está fazendo a sua parte. Nós temos a irmã Teresa. Então, nós temos vários irmãos que encarnaram e eles hoje estão num planeta, né? Numa morada melhor. E isso é que é importante. Então, aí ele diz: no processo de desencarnação e reencarnação, o nosso planeta terá uma nova cara em 2057 e 2060. E 2060. Isso aí é as obras de Chico Xavier, Emmanuel. Após a transição que está acontecendo, como está anunciado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, é isso que nós esperamos pelo planeta de regeneração. Um planeta mais com amor, com união, com fraternidade. Essas palavras que nós usamos hoje, usamos, falamos, praticamos, né? Os seres humanos praticam, né? Nós que somos espíritas temos a obrigação, desculpa eu estar falando assim, mas é a verdade, nós espíritos que nós estudamos, lemos o Evangelho, nós temos a obrigação de se esforçar para melhorar cada vez mais e vivenciar esse amor de Jesus. Mas, infelizmente, nós mesmos sendo espíritas, nós caímos em tentações, porque nós temos a parte monetária, temos a parte de convívio com outras pessoas que não nos entendem. Aí nós achamos que somos melhores, caímos nessa tentação. Então, no planeta de regeneração, haverá as provas, haverá espíritos ainda com condições precárias, mas não essa violência que está acontecendo, esse desamor que está na parte dos hospitais, a falta de compreensão, de mantimentos, enfim, de recursos
para os hospitais, para as escolas. Então, o planeta de regeneração, ele vai mudar nesse sentido, mas ainda vai existir irmãos ainda com os pensamentos negativos, certo? E aí nós vamos ver lá, qual o papel do espiritismo no movimento de regenerador da humanidade? Vou repetir a pergunta, que isso é importante. Qual o papel do espiritismo no movimento regenerador da humanidade? O espiritismo ocupará um papel de destaque na humanidade regenerada, que disponibilizará os conhecimentos a respeito de onde vem o espírito, porque está aqui e qual será a destinação. Aí nós vamos estudar a nossa doutrina, a doutrina de Jesus, né? A codificação toda de Allan Kardec. O que ele explica? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos pensando? O que nós estamos agindo? Para que nós estamos aqui? Para onde é que nós vamos? Então, ele explica tudo isso nas obras. E a doutrina espírita, não estou me desfazendo das outras religiões, de outras doutrinas, né? Claro que nós observamos que existe a reencarnação, a encarnação já vem lá de Pitágoras, etc., e assim por diante, né? E até os católicos estavam nessa parte também, acreditavam, mas por causa da tentação monetária, né? Aí eles tiraram isso porque houve esse caminho na religião, né? No catolicismo. Mas é um caminho que eles decidiram e que a gente não cabe julgar. Mas cada um tem que se responsabilizar pelos atos, né? Então, vamos lá. Então, o Espiritismo é um caminho que mostra o que nós estamos fazendo aqui no planeta. E como vamos desenvolver isso, né? Para onde que nós vamos? Então, aí, quando você lê um texto, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, como hoje nós estamos estudando os plantas de regeneração, que já estamos ouvindo isso muito pelas obras do Divaldo, né, que ele publicou vários livros sobre isso, né, e está acontecendo, né, como a gente está observando. Como a gente viu, a própria Covid, ela veio mostrar para a gente é, como nós, porque foi uma surpresa para todo mundo essa situação, né, que aconteceu, mas teve uma finalidade, porque aí é o processo de transição, avaliar mais as pessoas, a família, porque enquanto ficamos isolados, nós não tivemos contato com os nossos avós, com os nossos pais, só ali contato com as pessoas de fora, que é o trabalho, né? Atividades de lazer. Por quê? Porque é um momento de reflexão, foi um momento de reflexão, e até o próprio convívio da família. Então, isso foi um processo que é necessário para a transição. Muitos não estão mais conosco, mas eles estão se preparando. E isso a gente tem certeza, porque a vida continua. Eles não estão mais conosco, mas estão. Foi o momento deles, então eles tiveram que. Nada foi por acaso. Né? Então, esse foi um processo, essa é uma das provas importantes que nós temos mostrar pela transição do planeta. No item, uma coisa importante também no que eu acabei de ler é o livre-arbítrio, porque quando nós estamos caminhando para o planeta de regeneração, muitos, como eu acabei de falar, eles estão ali, mas eles vão mostrar realmente o que eles vão ser no final, né? Eles vão mostrar suas tendências. Então, livre-arbítrio. Você pode estar no planeta de regeneração, mas não está totalmente igual um anjinho, né? Que você não vai esperar isso. Nós estamos num processo de regeneração, um processo que é de transição. E quando chegar na regeneração, não vão pensar que só vai ter gente boazinha. Até nós mesmos, se a gente tiver a oportunidade de encarnar, nós temos a possibilidade até de errar, mas não vai ter aquele sentimento bruto,
né? Então, nós temos que realmente pensar nisso, também no planeta de regeneração. No item 17, ele fala: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ora, aí nós vamos ver que aí tem os mundos de expiação e os mundos felizes. Porque muitos que estão no planeta de uma expiação, eles vão ter a oportunidade de irem para o planeta, para planetas melhores, até mesmo aqui na Terra, né? A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por se depurar-se. Então, conforme eles vão caminhando, eles vão desenvolvendo e pode ter a oportunidade, né? Sem dúvida, tais mundo, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, muitos ainda acham que nós estamos sujeitos à matéria, né? A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas. Olha, no planeta de regeneração, não existe as paixões, como ele fala aqui, né? Desordenadas, impulsivas, aquelas coisas que, né, a gente faz assim, de repente, aquelas paixões, né? O ódio, a raiva. Então, aquela coisa instantânea, não vai ter mais isso, né? Vai ter sim, vai ter ainda o mal, mas vai poderar mais essa parte, vai haver mais tranquilidade nessa parte. E ele diz aqui, ó, outra coisa muito importante, liberte das paixões desordenadas, que sois vós, sois escravos. Nós somos escravos ainda a esses sentimentos, mas no futuro nós estaremos com a liberdade. Isenta do orgulho que impõe o silêncio ao coração, a inveja que a tortura e o ódio que a sufoca. Então, são sentimentos que eles têm eles explodem em forma de desunião, né? Porque se nós tivermos ódio, raiva o tempo todo, como nós vamos unir as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos idosos? Então, como eu falei lá no início, o amor é a essência. Eu falo em fraternidade, eu falo em caridade, eu falo tudo, mas isso tudo é um conjunto do amor, o amor de Cristo. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui, que eu fiz as minhas anotações, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora vem esse pedaço aqui, ó. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne. Olha, eu vou repetir isso, que isso é importante, porque as pessoas pensam que o mundo de regeneração não tem nada disso mais, carne, não tem mais o corpo, enfim, ele fala aqui, ó, o homem lá ainda de carne, por isso sujeita às vicissitudes, acabei de falar isso, às tentações, que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Bem, nós sabemos que tanto no planeta agora, de expiação e de provas, e como também de regeneração, né, quando tiver a época, né, o planeta de regeneração, existe os bons espíritos. Na escala do espiritismo, na escala espírita, diz que os bons espíritos é aqueles que só fazem o bem, eles só procuram fazer o bem. Não existe nos bons espíritos o sentimento do ódio. Não passa isso para eles. Mas esses espíritos, às vezes, eles vêm ao planeta Terra como missão. Eles vêm proteger o nosso planeta. Vêm ajudar as pessoas. Então, esses espíritos bons, eles podem vir aqui sim, e também na regeneração. Mas não podemos classificar que nós somos espíritos bons.
né? Porque ainda, como ele fala aqui, o orgulho ainda existe, mas nós temos que entender que bom espírito é aquele que não tem o sentimento do mal. Ele nunca pensa, nunca fala coisas absurdas, que machucam. Eles são bons espíritos. Então, ainda vai existir no mundo das regenerações esses tipos de espíritos, né? Que não têm condições totalmente, não é como bons espíritos, né? Agora, no próximo aqui, que é importante também, né? Nesse mundo toda a vida, ainda não existe a felicidade perfeita. Então, não vamos esperar, eu vou para o mundo de regeneração, né? E lá vou ser feliz. Não. No início eu falei, acaba a expiação, mas as provas não. Para você não estar, ter a felicidade completa, você tem que ser um bom espírito, tem que ser um espírito puro, como Jesus, né? Por quê? O espírito, no caso de Jesus, ele não tem o que nós sentimos, o ódio, a raiva, julgar os outros. Então, o tempo todo, apesar de outras religiões falarem que ele foi bruto para falar, não. Ele era uma pessoa com autoridade. Ele falava. Então, muitas pessoas confundem a autoridade, a forma de falar, que tem que ser uma pessoa sensata, uma pessoa que tem que falar o certo. E as pessoas não gostam, né? Como ele chegou na igreja, no templo, aí ele comentou, ele fez. Mas o objetivo ali era para mostrar que o templo é sagrado, é um momento. Quando a gente vamos ao centro, nós vamos a uma igreja, é um momento de reflexão. Apesar que nós podemos fazer isso em casa também, mas é como se nós vamos orar, nós vamos fazer, vou tomar passe, eu vou assistir uma palestra lá. Então, lá é o hospital. Aqui na nossa casa, o médico vem à nossa casa, mas ele não tem os recursos. Os recursos que tem lá no hospital. A mesma coisa somos nós. Lá, nós, no hospital, nós temos todos os recursos. Os médicos, se eu tiver um problema respiratório rapidinho, aqui não. Aqui ele pode dar um remédio e tal. Ele, entendeu? Uma coisa assim muito precária. Então, nós temos essa condição de avaliar, tá? Então, nós ainda temos que entender que nesse planeta de regeneração não há perfeição e não é a felicidade perfeita. Outra parte também que é muito importante, que ele fala, deixa eu ver aqui, que eu vi aqui que eu tinha que comentar. Comparados à Terra, esses mundos, não obstante ditosos e muitos dentro de vós, alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma, pois a tempestade convalesce após a moléstia cruel. Tudo menos absorvido pelas matérias. O homem divisa o melhor de vós, o futuro, compreende a existência dos gostos prometidos. Senhor aos que eles demonstram dignos, quando morte lhes houver novo ceifado os corpos, a fim de outorgar a verdadeira vida. Então, nós vamos observar aqui que existe uma existência, né? O homem, como ele diz aqui, ó, o homem divisa o melhor do que vós, o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos. Então, nós temos aqui que ter condições de observar que o prazer das coisas, a forma, né, das coisas materiais que nós estamos lidando no planeta de regeneração, são outros valores. Nós temos condições de repartir melhor, de conviver, não fazer a, a, a vida material, as coisas fúteis, serem as coisas principais. No planeta de regeneração já não acontece isso, tá? Temos também não mais sentidos materiais grosseiros, somente sentidos de um perispírito puro,
celeste aspira as emanações do próprio Deus, aromas de amor e caridade do que seus seios emanam. Quer dizer, nós vamos observar aí que no planeta de regeneração, nós temos as partes, não existe mais a parte grosseira totalmente, né? Aquela coisa, forma grosseira, mas temos condições de ver como é que ele fala aqui? O amor e a caridade como uma coisa sublime. Temos capacidade de amar mais, de brotar mais, o fazer o bem. E no item 18, que também eu achei assim, interessante, e aí na hora eu li 3, 4 vezes isso aqui. Aí eu pensei bem e falei, não. Aí eu até vou dar um exemplo para não confundir, porque o que acontece? Muitas pessoas falam, e é verdade, que nós construímos o bem, tudo que nós construímos, nós vamos levar. Então, não vamos perder. Então, quando nós voltarmos, vamos voltar com essas condições que nós temos, coisas boas. Então, a gente não volta para trás. A gente não desce a escada. A gente está sempre subindo a escada. Pode ser que a gente dê uma parada. Ou porque a gente está cansado, né? Como a gente faz, né? Então, eu não estou cansado dessa vida, estou cansado disso. Aí começa aquelas ideias, aquela coisa, aí estaciona, não fica ali, né? Então, na realidade, não é isso aqui que está falando. Olha só. Mas há nesses mundos ainda falível. É o homem e o espírito mau e não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. Se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então vou dar um exemplo para vocês perceberem. Uma pessoa que, né, foi presa, ela foi condenada, ficou 15 anos lá dentro. Aí saiu. Então, ele saiu, já está em condições de viver com a sociedade. Mas ele cai em tentação de novo. Ele não se liberta das coisas. Talvez ele não vai fazer mais coisas terríveis que ele fazia antes, mas ele fez. Aí o que acontece? Ele volta para a cadeia. A mesma coisa são os espíritos que completamente eles agem dessa maneira. Eles estão vivendo no planeta de regeneração, mas tem aquela tentaçãozinha, né? Aí houve uma recaída. E ele pode ir para um planeta de expiação, de um mundo de expiação. Agora, não vai perder nada do que ele adquiriu, mas ele não vai ter condições de viver ali no planeta de regeneração. Então, ele tem que passar por um processo de aprendizagem, é igual um processo de segunda época, né? Aí ele vai ter que fazer a segunda época de novo, estudar, né? Como na escola. Ó, você não conseguiu, você não prosseguiu o seu estudo, então você vai ter uma nova chance, você vai ter uma segunda época. Então, ele se prepara essa única época, aí ele volta de novo a progredir mais ainda. Então, esse é o parágrafo que ele firma aqui, porque muitas pessoas confundem essa parte que ele está falando aqui. Não, o que nós aprendemos, nós não esquecemos as coisas boas. Fica guardado. E nós vamos passar pelo planeta quando encarnamos, né? E aí nós vamos desenvolver. Não vamos perder. Podemos adquirir dívidas, né? Mais dívidas, nosso cartão de crédito. Isso é que nós temos que observar isso. E aí ele fala no final, deixa eu ver aqui, 7h30, né, que você falou, né? Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, a borda azulada das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus. Pedi-lhes um mundo regenerador, vos abras em seio após a expiação da terra. Santo Agostinho. Esse texto foi elaborado, no caso, né, pelo nosso irmão Santo Agostinho, né, através. Então, nós vamos observar aí que ele diz que é na hora do repouso e da prece, né? Olha, gente,
Se todos nós fizesse a prece, né? E na hora do repouso, a prece, e no momento, sabe? Quantas vibrações seriam, né? Você imaginou os raios? Quando nós fazemos o evangelho, o culto do evangelho do lar na nossa casa, as outras casas em volta, elas recebem. Então, eu observo muito aqui em casa. Eu moro na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Então, eu não moro lá dentro, mas eu moro na rua. Então, o que eu observo? Na minha rua, eu observo que não tem tanta coisa assim. Por quê? Porque nós aqui fazemos, eu moro nos fundos e meu cunhado mora na frente. Ele faz o culto do evangelho lá, eu também faço, aqui atrás. Do lado fazem pré-orações, porque são evangélicos. E existe outras casas aqui que também fazem também através da oração da religião deles. Aí eu observo nessa hora que está acontecendo tanto aqui quanto nas outras casas, é um silêncio. A gente não escuta moto, não escuta nada. É um silêncio. Bom, só escutamos as vozes das pessoas, que no caso, né, a vizinha que fala, canta. Então, mas é uma coisa agradável, é uma coisa boa. Então, a gente observa isso. Imagina, vamos imaginar no planeta de regeneração. Como é bom, né? De te olhar e ver que nós todos unidos no amor de Cristo, orando, e vibrando o amor dele, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu fico até arrepiada. É uma coisa assim tão gostosa que eu penso assim, é melhor do que um sorvete de chocolate. É verdade, porque é uma sensação muito gostosa. Se nesse momento que a prece que está acontecendo aqui tão bom o horário que acontece isso aqui, imagina no planeta de regeneração. Então, à noite é a hora de repouso e da prece, né? E aí, muitas esferas brilham sobre as vossas cabeças. Indagai a vós mesmos, os quais a conduzem a Deus, e pedi-lhes que o mundo regenerador se abra nos seios após a expiação. Quer dizer, nós temos que se esforçar o máximo que nós para acontecer o planeta Terra ser regenerado. Ele está em transição, mas nós temos que vibrar, orar para todos os irmãos que estão no planeta Terra e os que já estão desencarnados, que eles vão ser preparados para vir para o nosso planeta de regeneração, que nós conseguimos a paz, o amor totalmente, como as obras de Emmanuel falam, né? Que é muito importante. E hoje a gente observa que a civilização, hoje, ela está num progresso muito interessante, porque eu falo para os alunos, né? Observa, né? A geração de vocês, porque eu falo para eles que eu na minha geração, porque eu já estou idosa, né? Mas a geração dele. Olha o que vocês têm na frente de vocês, a informática. Tudo, a internet, uma coisa. Olha, hoje nós estamos aqui estudando. Eu estou no Rio de Janeiro. Muitos estão no Rio de Janeiro, outros estão em São Paulo, outros estão em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Então, é uma união, uma coisa que isso trouxe como se assim, um conjunto de ideias para unificar o estudo na nossa doutrina, né? Então, a gente observa isso, e isso vai ser feito num planeta de regeneração com mais facilidade, porque os espíritos vão estar mais evoluídos, né? Dentro da condição, né? E eles vão ter a melhora no nosso planeta. Então, isso é muito importante, gente. Esse estudo de hoje, ele é assim, ele nos dá esperança. Esperança. Porque na hora que a gente vê essas coisas que acontecem, que muita gente fala assim, eu não acredito, porque olha só, olha o que acontece, o planeta não está melhorando nada. Tá sim, tá? Aí a gente observa, entendeu? Que nesse estudo todo, né? Porque não é só isso, é porque você, no caso, estão estudando o capítulo 3 todo. Então, aí a gente observa, há muitas morando na casa, aí depois ele fala diferentes categorias, mostrando para nós as categorias,
como é que é feito, etc. A destinação da terra e as causas das misérias humanas. Ele explica aqui o quê? Por quê? Nós acreditamos na reencarnação. Isso é a base de tudo. Nós estamos aqui para encarnar e reencarnar. Isso é um processo evolutivo. Tanto que deixa eu ver se eu encontro aqui para finalizar. Ah, não, aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, é uma mensagem na época de Ismael na Covid. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor desejar. Confiamos que todos aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus no seu tempo, antes das junções de algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir a toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas, nos seus anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas e socorrendo-as com possibilidades no nosso alcance e desviando atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos da nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões desencarnadas na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e caminhando para o trabalho e o dever da solidariedade. Todos aqueles que acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram a ocorrências danosas quanto as houve. Então, olha só, nós observamos, eu acabei de ler isso aqui, e isso aqui foi uma mensagem assim que foi na época da Covid, mas a gente pode colocar isso hoje, né? Que nós estamos aqui observando essas decisões aí das pessoas que estão envolvidas com crimes, com a milícia, etc., né? Esses povos que estão de rebeldia, guerra, mas são atrações que nós vamos observar que podemos vibrar orando, se juntando, se unindo cada vez mais para o pensamento positivo e não olhar que o nosso planeta não vai chegar à regeneração. Não, ele já está em transição. A doutrina explica isso constantemente. Infelizmente, nós não podemos aceitar isso que as pessoas falam, né? E nós temos a observação aqui que o nosso planeta ele é um planeta bonito, ele tem tudo, ele tem mar, ele tem floresta, ele tem mar, olha, tem tanta coisa boa que eu não fico, eu fico imaginando assim, é um planeta que temos condições de realmente chegar à regeneração. O problema somos nós, que destruímos, que não temos o hábito de sermos educados, né? Conosco mesmo, certo? Porque isso é uma parte fundamental que a gente tem que parar para pensar. É o progresso. E o progresso é simplesmente seguir o Evangelho de Jesus. Eu terminei, né? Obrigado, minha amiga, Obrigada, eu que agradeço. pelas suas reflexões. Realmente, temos todos que nos dedicarmos a esse trabalho, né? De buscarmos, nos melhorarmos e ajudarmos na transformação do mundo. E esse trabalho tem que ser contínuo, a gente não pode parar. É todo dia, a todo momento. A importância que você falou aí do culto do evangelho no lar. Isso realmente é um fator de transformação, de mudança. Se cada um de nós fizesse o culto do evangelho no lar, olha que maravilha já estaria o nosso mundo, né? Então, vamos incentivar a realização do culto do evangelho no lar. Vamos divulgar isso para mais pessoas, para que as pessoas, não importam a religião,
né? Porque o culto do Evangelho lá pode ser feito por pessoas de várias religiões diferentes. Então, que isso seja um trabalho nosso, a divulgação da realização do culto do Evangelho lá como fator de transformação na humanidade e do nosso planeta. Então, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu Desculpa estudo. alguma coisa se houve falha, tá? É porque realmente Não. hoje eu fiquei até com medo de não dar o estudo, porque hoje o trânsito estava horrível. Aí eu fiquei nervosa, eu falei, puxa, mas é o meu primeiro dia. Aí eu fiquei tão assim, Haverão outros Ah, momentos. Pode contar que iremos convidá-la novamente. tá. Muito Obrigada obrigado, por tudo, querida. tá, Muito gente? obrigada. Eu que agradeço. A Casa de Francisco que agradece, tá bom? Um beijo no seu coração. Denise, Tchau, passa o anfitrião para mim, tá? tá Bem, bom. irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos de refletir sobre os assuntos tão importantes. Eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino para ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor. Faço sim, Rose. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade da Casa de Francisco, agradecer esse momento, essas reflexões que a nossa irmã nos trouxe, que possamos, Pai, meditar sobre o que nós ouvimos hoje nessa palestra, agradecer a oportunidade de estudo, de trabalho, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, essas reflexões, para que possamos crescer cada vez mais e servir de exemplos para os nossos irmãos mais próximos, né? E colaborar com a evolução desse planeta. E pedir a permissão para dar por encerrado os estudos da noite de hoje, que Jesus possa estar conosco, possamos ter uma noite tranquila, em paz, com equilíbrio, que assim seja na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, Obrigada. estamos nos despedindo aqui, desejando a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos às 16 horas. Lembrando que dia 19 de fevereiro, domingo, né? Domingo, nós teremos o nosso seminário dos irmãos menores, que vai acontecer no domingo a partir das 15 horas, 15h30, se eu não me engano, né? Aqui, deixa eu confirmar aqui o horário. Então, todos estão convidados a estarem conosco no nosso seminário, seminário espírita. O seminário dos irmãos menores é uma forma como Francisco de Assis gostava, né, de chamar o seu grupo de amigos, os irmãos menores. Muito bonito isso, né? Era aqueles mais simples, aqueles mais humildes. Então, ele sempre dizia assim, os irmãos menores. Então, todos estão convidados a estar conosco aqui no dia 19. Eu estou pegando aqui só para a gente confirmar o nosso horário. 19 de maio, domingo, às 15h30. Olha que tema lindo vai ser o nosso seminário. Um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Não é bonito? São palavras de Francisco de Assis. Quem vai fazer o nosso seminário vai ser o Alain Maia. Ele é um estudioso de Francisco de Assis. Então, o tema é lido. O único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Palavras de Francisco de Assis. Domingo, 19 de maio, às 15h30, todos estão convidados. Tá bom? Ó, um Obrigada. beijo no coração de vocês, meus Um irmãos. beijo. Obrigada, Obrigada. Fátima. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço a Muito todos. obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada. Tchau, tchau Beijo. para todos. Tchau. Beijo, Ana.